Boa tarde a todos. Poéticas orais. Eu vou esperar os meus convidados entrarem para chamá-los. Poéticas orais, para mim, é um termo muito caro, até porque eu faço parte de um grupo de trabalho da Associação Nacional de Linguística e Literatura, a ANPOL, do grupo de trabalho de literatura oral e popular, da qual eu estou chamando aqui também o coordenador para conversar, há 10 anos. Então, eu não teria como deixar de tratar nas lives desse assunto. Eu vou dando minhas saudações ao pessoal todo que está entrando, em especial a Adelson, Sônia Sultuani, Bianca, tá? E estou esperando então que os meus convidados cheguem. Mas enquanto eles não acessam, eu faço parte então desse grupo de poéticas orais há 10 anos. Chegou o meu primeiro convidado, já vou chamar ele, tá? O professor Alexandre Ranieri Ferreira, para nós começarmos a conversa. Boa tarde. Boa tarde, Boa Ranieri. tarde. Tudo bem? Tudo. Tá escutando direitinho? Tá tudo certinho por aí? Pega uma fone de ouvido. É, melhor tu botar o fone. Fone de ouvido. Meu. Pra gente começar logo. Eu estava falando aqui para o pessoal que eu escolhi essa temática, né? Até por fazer parte desse grupo de trabalho que tu vais falar um pouco melhor há 10 anos. E eu primo por não apresentar as pessoas. Acho que as pessoas é que se apresentam. Então aí, quando tu começares a falar, tu te apresenta um pouco, viu? E parte para o que tu escolhestes para essa tarde. Então, Estamos aqui nos organizando para podermos começar. Virou, voltou. Tá virada aí. Agora sim. Agora tá legal. eu acho que vai ficar melhor se segurar. Aí tá bom. Pronto. Aí sim. Oi. Chegou mais uma convidada aí, que depois vamos chamar, Késia. Bem-vinda. Pode falar. Késia já tá aí? Tá, já está presente, mas para assistir, né? Agora é tu que falas. Eu começo. Tu que começa, pode começar. Te apresenta e vai para tua temática aí. Então, eu sou Alexandre Ranieri, coordenador do GT de Poéticas Orais e Populares da Amazônia. E Tu queres que eu chame Késia antes? Tu tá... é melhor. Tá. Késia, eu vou te chamar, depois eu chamo o Rani, viu? Deixa eu fechar aqui contigo. Boa tarde, minha querida. Olá, boa tarde. Mudamos a ordem da coisa um pouquinho, mas não tem problema.
Não, viu? Então eu estou chamando agora a Kézia, que é do Núcleo de Estudos e Pesquisas, Culturas e Memórias Amazônicas da UEPA. Aí tu te apresenta mais aí para o o pessoal áudio tá e bom? tá ótimo. Então, gente, boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite da Mauri e a lembrança da pesquisa, né? A pesquisa é nossos filhos, então quando alguém lembra dela, a gente fica todo feliz. Eu sou a Kézia Erdmann, eu sou formada em letras, meu mestrado é em educação pela UEPA e pertenço ao núcleo de pesquisa, que nós não somos mais grupos, somos já um núcleo, de memórias da Amazônia, o CUMA. E é com muito prazer que eu falo um pouquinho sobre poéticas orais, uma vez que quem começa a pesquisar não consegue se desvincular mais. A gente não consegue nem mais ir para outros ramos, porque a poética oral ela tem isso de deixar a gente apaixonado. E falar um pouco da minha pesquisa no mestrado, em que eu estudei a cobra grande. Eu estou aqui com blusa de cobra, anel de cobra, ó. E dizer que, primeiramente, levantar a bandeira da oralidade e dizer que nesse momento é muito legal para mim e também é um pouco doloroso, porque meu primeiro narrador, né, na verdade, quem me motivou a escrever o projeto de mestrado, que foi meu avô, ele faleceu dia 8. Então, não tem nem um mês que ele faleceu aí. Então, foi por meio da voz dele que eu iniciei todo o projeto. Então, para quem não conhece, eu vou contar um pouquinho da história que me motivou a pesquisar sobre as narrativas de Cobra Grande. Então, as narrativas de cobra é um mito. Ele é mundial, ele é mitológico. E existe em todos os rios do mundo tem narrativas de cobra, desde sempre. Desde a criação do mundo existem cobras, narrativas acerca de cobras. Né? Ora ela é malvada, ora ela é boazinha. Tem essas variações. Mas a narrativa que na verdade me impulsionou a escrever a dissertação de mestrado foi a narrativa lá do rio Mendaruçu Médio. É uma localidade que fica no interior do Pará, interior o município mais próximo é Cametá. E, bem, quando o meu avô era mais novo e a minha mãe e os meus tios eram crianças, diziam que nesse rio eles moravam às margens do rio. Porque na Amazônia existem várias localidades em que as comunidades elas se formam às margens dos rios. Assim, a única forma de se locomover é por meio de embarcações, né, das canoas, que tem motor, que a gente chama de rabeta. No Pará a gente chama de rabeta. E aí é a única forma de se locomover. Não existe chão. É só o rio e as casas em forma de palafita. Então, meu avô, minha mãe, minha família moraram lá nessa localidade. E acontecia um fato que, em torno de 3 em 3 meses, entrava uma cobra nesse rio. Então, existe uma parte mais funda do rio que eles chamam de poço, e essa cobra ela entrava de manhã cedo, entrava na parte mais funda do rio, que é esse poço, e ela começava a limpar esse poço. Então, saía pedaços de madeira, saía pedaços de restos de frutas, enfim, tudo que tinha no fundo do rio, ele saía. E a água ela ficava muito espumosa, né? E com cheiro de peixe, que a gente chama no Pará de pitiu. Só que quando acontecia esse fenômeno, ninguém utilizava o rio. E na Amazônia, né, nesses municípios do Pará, municípios de ribeirinhos, o rio ele é tudo. O rio é onde as pessoas tomam banho, o rio é onde as pessoas trafegam, né, navegam, na verdade. O rio ele faz uma parte muito importante. Então acontecia esse fenômeno e as pessoas diziam que era uma cobra que limpava esse rio, era uma cobra gigantesca. Por que as pessoas sabiam que era uma cobra? Porque quando a maré baixava,
esse rio formava uma praia e ficava rastros, tipo de pneu, como se fosse o rastro da cobra. Alguém viu essa cobra? Não, ninguém nunca viu a cobra. Mas todo mundo imaginava que seria uma cobra pelos esses rastros. E aí a gente perguntava assim, e eu cresci ouvindo essa história, né? Eu dizia assim, gente, mas essa cobra nunca matou ninguém, essa cobra nunca fez nada de errado. E aí, né, o meu avô falava, os meus filhos falavam que não, que ela era uma cobra boa, que era uma cobra que era só respeitar o espaço dela. O dia que ela entrava, ninguém fazia nada no rio. Ou seja, era uma forma de respeito. E aí eu cresci ouvindo essa história em Belém. E aí os meus tios contavam, nossa, a cobra grande, a cobra grande, a cobra grande. E aí, quando eu comecei a fazer letras, eu comecei a estudar a literatura amazônica e comecei a ver, eu falei, gente, essa cobra tem todo canto no Pará. Em cada interior tem uma história de cobra. Não é, a história do vovô não é única. E assim, apesar de eu ter crescido na cidade, eu sempre respeitei e acreditei na história. Para mim, a cobra grande sim existiu. Para mim, todas as cobras que existem no mundo inteiro, elas são verídicas. E aí eu começou, né, a me dar vontade de querer estudar um pouco mais sobre isso. Quando eu escrevi o projeto do mestrado, eu quis estudar, primeiramente, eu quis falar das narrativas da cobra, de cobra grande, e só que eu queria ouvir das crianças. Será que as crianças hoje em dia, eu fiz a pesquisa em 2014, será que as crianças em 2014, elas conheciam essa história que era do meu avô quando ele era mais novo, quando a minha mãe era criança? A minha mãe tinha 52 anos e ela tinha, tipo, 7, ela lembrava da história da cobra. E eu pensava assim, será que depois de 40, 50 anos, as crianças de hoje, elas ainda conhecem essa história dessa cobra, que era moradora lá do Rio? E aí eu fui fazer a pesquisa de campo. A minha pesquisa sempre foi uma pesquisa de campo. Bibliográfica, sim, porque a gente precisa estudar as referências. Mas tinha 3 coisas que eu não abria mão da pesquisa. E a Bel foi muito generosa de me deixar à vontade. E a Bel já está aí, viu? A Bel já está nos assistindo. A Bel, nossa bem-vinda, Bel. A mãe Matinta. A mãe Matinta. Beijo, Bel. A Bel falou assim, não, tu quer pesquisar a história da cobra? Beleza. Quer pesquisar lá no interior, pesquisa de campo? Legal. Mas tu vais ouvir de quem? Eu falei, não, das crianças. E a Bel falou assim, nossa, mas os teus intérpretes eles vão ser crianças. E eu disse, vai ser criança. E aí começou a vir toda aquela preocupação acerca de que será que as crianças, elas conheciam, elas sabiam dessa história? E aí, quando eu cheguei lá no Medário Sul Médio, no interior, eu fiquei na casa de um primo da minha mãe. E aí, quando eu cheguei lá, conversando com ele, eu disse, nossa, amanhã eu vou para a escola, porque o ponto de recolha dessas narrativas, a gente escolheu a escola lá do Rio, né, da comunidade. Porque é até difícil para ir de uma casa para outra. Então, o ponto de recolha foi a escola mesmo. Só que quando eu cheguei na escola, as crianças sabiam que uma professora de Belém ia fazer umas perguntas para elas. Elas não sabiam que era sobre a história da cobra. Só que quando eu cheguei para fazer a pesquisa, as pessoas da casa que eu fiquei falaram assim, Kézia, olha, eu vou logo te dizer uma coisa, criança nenhuma sabe dessa história. Não, é uma história antiga, esquece, porque ninguém vai saber mais. Aí eu comecei a dizer agora, e agora eu vou mudar. Porque a pesquisa tem isso, né? A gente tem que ir preparado para tudo. A pesquisa é que nos leva, né? Não é a gente que leva a pesquisa. A pesquisa é que vai nos levando. Né? E assim, eu lembro que eu fui com uma bolsa enorme, né? Cheia de lápis de cor, cheia de papel. Eu fui com o livro de pesquisa de educação, de metodologias. Falei, nossa, eu vou fazer um grupo focal. Que a gente não usa para nada, né? Que na hora Nossa, na hora do campus... Eu estudei grupo focal e vou chegar lá, vou arrasar com o grupo focal, vou sentar as crianças... Chega lá, é eles que arrasam contigo. Gente, cheguei lá.
primeiro foi o encontro com a família que me acolheu, né? Quer dizer, esquece que as crianças não vão saber te contar. Olha, mas tem um fulano, um senhorzinho que mora ali do outro lado do rio, que ele sabe te contar. Tu quer que eu te leve lá? Aí eu comecei, não, eu não quero idoso mais, eu quero criança. E aí eu dormi pensando, falei, gente do céu, deixa eu logo pegar o endereço desse senhorzinho, porque eu vou ter que ir lá amanhã. Aí, ó, Dia mandando oi, dia. E aí eu fui outro dia na escola, lá toda cheia, com a minha sacola cheia de brinde. A professora Cristina, da UEPA, a Nazaré Cristina, ela vai dizer, né, que não pode dar brinde para as crianças da pesquisa. A professora, na hora, tu quer recolher o material e tu leva tudo, né? E eu levei. Claro. E aí, tem que conquistar o público, né, Kézia? Tem que conquistar o público. Nas crianças, primeiro que já foi o impacto. A diretora ficou nervosa, porque era uma professora de Belém que podia estar reparando em alguma coisa da escola. As professoras ficavam nervosas. E as crianças, assim, super curiosas. Quando eu fiz a pesquisa em 2014, não tinha energia elétrica na comunidade. Então, assim, ninguém tinha celular. E eu cheguei, o meu instrumento lá para recolha dos dados, todo era um celular. E as crianças olhavam para o meu celular e olhavam para mim, né? E aí eu cheguei, perguntei. Dou aula para criança desde a graduação, então eu gosto muito. Eu gosto muito da educação básica. E aí eu cheguei lá, né, toda rosa. Ó, crianças, eu sou a Kézia, vim professora de Belém. Eu soube que tem uma história de uma cobra que morava aqui no Rio. Vocês podem me contar? Vocês conhecem essa história? Aí as crianças me olhavam. Devia ter umas 20 crianças na sala. Umas 5 levantaram a mão, que conheciam. Aí eu já fiquei animada. Opa, 5. E aí pedi para a professora para me retirar as 5 crianças da escola, da sala de aula. E aí na minha cabeça, né, apesar de já ter ido no interior várias vezes antes, mas assim, eu levei esteira. Já pensou aquelas esteiras de praia? Eu falei, nossa, eu vou sentar as crianças na esteira, né, e vou ouvir as histórias. Gente, não tinha nem lugar para colocar essas esteiras. Porque no interior tinha o que a gente chama de ponte. Então, é uma ponte estreita que leva até a escola. Não tem aquele pátio. Não é assim. E aí eu peguei eram 5 crianças. Na hora ficou 5 crianças. Tinham de 6 a 8 anos. Esse primeiro grupo. E aí eu comecei a tentar o grupo focal. Não, agora vai começar toda a teoria, vou colocar em prática. Gente, quando a primeira criança falou, a outra falou, concordo com tudo que o fulano disse. Aí a outra, não, eu não tenho mais nada para falar. Aí a outra, ai, Deus, eu nem sabia dessa história. Tipo assim, levantou a mão só para estar presente. E aí eu fiquei assim, gente, e agora? Ou seja, eu não consegui nenhuma narrativa nesse primeiro momento e o grupo focal não deu certo. E aí vai adaptar. E aí eu comecei a adaptar de realmente me apresentar na sala de aula e chamar o aluno individual. Então, além de chamar individual esse aluno, eu dava para ele, ao final da entrevista, né? Eu dava para ele se ver. Então, ele se via a história dele e concordava. Ah, não, eu concordo. Exatamente foi isso que eu disse. E estudar com criança, pesquisar com criança, né? Eu levanto a bandeira para isso. Você não pesquisa a criança, você pesquisa com a criança. Com a criança. Isso, a criança como intérprete, a criança como o sujeito da pesquisa ali. Mas eu acho, Kézia, que na verdade isso aí tem que ser, não só quando a gente trata com crianças. Por exemplo, tu conhece a minha pesquisa, lá na Restinga, que eu fazia. A gente sempre fala com, a gente não fala por. E a gente que é das poéticas orais tem muita raiva quando diz eu vou dar voz. A gente não dá voz para ninguém. Nós somos mediadores dessas vozes, né? Então, eu acho que isso que tu está falando, claro que é muito importante quando se trata de criança, mas eu acho que a gente tem que deixar claro, por isso que eu fiz esse parênteses, que é recorrente tanto com adultos quanto com crianças. É o nosso compromisso, né? Falar com. Com certeza.
Com certeza. Até mesmo porque a gente está ali para ouvir o nosso intérprete. Você não está ali para julgar, você não está para dizer se está certo, se está errado, se ele está falando corretamente. Não, a gente está ali porque o pesquisar a oralidade, né? As nossas pesquisas, elas estão... tem um objetivo muito maior do que ficar fazendo esses julgamentos da língua. É por isso que a gente sofre tanta represália, não é, Maureen? Com certeza. Eu acho que hoje sofre menos, mas já sofreu muito mais. Eu acho que, assim, depois, quando o Ranieri vira, ele vai falar, o nosso GT, eu acho que já tem consolidado um pouco mais os nossos estudos. E é um GT muito respeitado. A nossa revista, Boitatá, que ele vai falar também, é uma revista que as pessoas já estão se batendo para publicar lá, se não publica, já fica brava. Então, assim, mas isso, eu estou no GT há 10 anos. O GT tem muito mais tempo, né? E eu acho que é uma construção, né, que vem, como o Bel falou, né, quando falou a questão, que a gente falou em off, a questão do núcleo, nós não somos núcleo, não somos grupo mais, né? Então, assim, é muita luta para a gente chegar onde a gente chega. Então, eu vou te interrompendo de vez em quando, mas é só para a gente fazer esse bate-papo. É um pouco novo, né? Eu nunca tinha feito live. Eu tinha até mais vergonha de live. Eu falei assim, eu não gosto de assistir live. A gente paga a boca, né? Mas enfim. Mas é que tu vai negar para uma colega do GT? Eu duvido. O GT é nossa família. Para o GT a gente não nega nada. Eu não ia para Belém quando eu fui o ano passado. Aí eu, poxa, mas é um convite do Ranieri, do GT, né? Então a gente acaba cedendo, não adianta. Como. E Mauri, e essa live seria muito cara se fosse presencial, né? Já pensou? Eu tô em São Luís hoje. Tu estás em Valência, na Bahia. Então cada um tá no canto. A Ranieri e a Dani estão em Belém. Então cada um tá em um... E isso que a pandemia trouxe, que a gente chama, deixa eu só fazer esse parênteses, desse novo normal, eu acho que é algo que também veio para ficar, né? A gente vai poder, daqui para frente, a gente vai poder, além dos eventos presenciais, que claro que a gente adora se abraçar, né? Bel, todo mundo, a gente se encontra e já é aquele, né? E é aquele GT que te abraça. Claro que a gente vai querer se abraçar de novo pessoalmente, mas não vai impedir que a gente faça bancas, que a gente faça outros trabalhos que antes custavam muito, de maneira... Eventos virtuais. Ele é nacional, então tem pesquisador do Brasil inteiro, e muitas vezes nós não conseguimos estar presentes. Quando eu entrei na coordenação, quando eu fui eleita coordenadora, não sei se tu lembra, foi em Campinas. Eu não fui, mas eu participei na época por Skype. Então, assim, agora já está muito mais fácil, né? É para esses momentos, quando os pesquisadores não podem, mas querem estar, esse novo normal. Mas pronto, voltando para as narrativas. Voltando, desculpa, a gente faz essas digressões. Não, e aí, pois é, então eu cheguei na escola e as crianças começaram algumas falar. Sei que no final, a escola que eu pesquisei... Oh, Valência, que lindo! A hora que tu quiser vir, te receberemos de braços abertos, assim como todos, né? Já quero. Quero comer. Dá para ouvir relatos... Ricardo. Dá para ouvir relatos do povo de Boipeba, de Morro de São Paulo, que é do lado, né? Então, é tão ruim. É muito ruim. Nossa, o Morro de São Paulo é terrível. Então, voltando. Então, quando eu cheguei, assim, eu fiquei assustada, porque o meu primeiro impacto, as crianças não conseguiram, né, participar do grupo focal. E aí, a escola tinha 4 turmas, funcionava de manhã e à tarde. E aí eu comecei de turma em turma. Sei que ao final eu consegui 23 narrativas de crianças. Então a gente sabe que dentro de uma dissertação não tem como a gente fazer análise de 23 narrativas. É muita coisa. Não. Se a gente fizer de 2, a gente já faz uma análise bem grande. Digamos assim. Exatamente. Estou aqui com a minha filha. Ela e sua filha. E aí eu transformei essas 23 em 10 narrativas somente. Somente não, é muita coisa. E aí, o que a gente faz também? Que eu acho, assim, imprescindível. É que quando eu comecei a recolher as narrativas das crianças, eu fiquei na escola 2 semanas. Então, eu tinha todo um cuidado. Por exemplo, existem coisas, né, Maureen? Quando você é pesquisador, quando você pesquisa com pessoas,
Uhum. Diz que está aberto a algumas mudanças que não estão em livros, né? Eu sei bem disso. Que elas Eu vão sei bem disso. surgindo. E, por exemplo, eu não tomo café. Café eu não tomo. Eu sou a única filha da Bel que não toma café. Eu sou a única matinta que não gosta de café. E, inclusive, quando a gente faz nosso chá das matintas, eu tô com um copo de Coca-Cola lá para representar o café. E aí, Sim. quando eu comecei a recolher, eu recolhi das crianças, mas a comunidade quer participar. E você tem que dar voz e ouvir essa comunidade. Então, era uma voz que aparecia na escola. Professora, eu quero contar minha história, minha versão da cobra que existiu aqui. Eu vi ela. Ou então, nossa, essa cobra aí, ela foi ela nasceu da minha prima que jogou ela no rio. Ai, porque eu conheci a mulher que teve a cobra que jogou no... Então, assim, você tem que ouvir. Então, eu lembro que... Eu tenho 18 narrativas de idosos. Que eu nunca utilizei, tá aí guardadinha. A qualquer momento eu posso publicar. Mas, assim, porque eles querem participar. E, assim, lá no sul, Kézia, só um parênteses. Lá no sul, eles nos esperavam com chimarrão. Tinha o café também, mas era mais o chimarrão. Ó, eu trouxe, viu, de Porto Alegre, Mauro. Eu tenho aqui a bomba, a cuia. Sim, mas continue aí. Tu estava falando dos avós que querem participar, enfim. E aí eu tive que recolher essas narrativas e eles me convidavam para casa deles e me davam café. Então, assim, eu tomava café a tarde inteira sem gostar, porque é o que as pessoas te oferecem. Né? No Pará, a gente tem muito isso. Vem tomar café da tarde. E as pessoas te oferecem um café. E você tem que tomar, você tem que aceitar. E eu tomava café que nem... Porque senão é até uma ofensa, né? Aqui o Ricardo trabalha em zona rural, eu também. Então, assim, alunos convidaram ele para aniversário, e tu chegar na casa da pessoa, tem banana da terra, tem aipim, tem bolo de aipim, tem não sei mais o quê. Então, assim, e eles, por mais que eles tenham pouco, eles sempre te recebem com muito. É sempre uma mesa muito farta. Exatamente, isso mesmo. Eu tomei açaí em uma casa que eu fui fazer a pesquisa, eu tomei açaí 11 horas da noite, açaí com camarão, adoro. E eu comi. Uhum. Porque no Pará, eu vou aproveitar, Maureen, o momento para dizer que o nosso açaí é diferente. Com certeza é. Eu ainda tenho um congelado aqui, que até a Claudemir acabou de entrar, ele me ajudou a comprar. Açaí congelado, Maureen. O açaí aquele que Não, mas é o do Pará. É o do Pará que eu trouxe, que tá aqui no congelador. Eu ainda tenho. Então... Agora, sim, com camarão eu não gostei, sinceramente. Não tem umas coisas que eu achei meio... Eu não consigo ver como colocar açúcar, leite condensado. Quando mistura no Pará, mata, viu? Aham. Mata ninguém. Quem é paraense raiz não mistura com nada açaí, não. Eu misturo aqui em casa, mas os paraenses não estão vendo, então não tem problema. Lá eu provei, lá na casa lá com o Claudemir eu provei, Ranieri, com farinha e com farinha e tal, mas Bel tá dizendo que o nosso GT foi fundado em 92, eu não sei muito essas informações, então eu vou lá aqui. Pela Jerusa, Idelete, Boris e Braulio. Hoje só Idelete está por aqui, os demais já partiram. Exatamente. Então foi fundado em 92. Eu fui entrar em 2010, né? Faz 10 anos. Eu entrei em 2013, quando comecei o doutorado. Eu entrei em 2010, quando eu comecei o doutorado. Eu fui no evento até em Londrina, onde se começou a pensar... Foi no primeiro seminário brasileiro de poéticas orais, foi no que eu entrei. Eu fui no de Porto Alegre, Mauri. Foi 2013, né? O de Porto Alegre? Sim, 2013 que a gente organizou, foi. Aí eu fui no de Porto Alegre, fui da Bahia. No passado teve na Ilha do Marajó. Não consegui, porque eu me mudei para Eu também não. Um mês antes, então não tinha como ir. Marajó eu também não fui, foi só o que eu tomei falta. Eu também. Mas, enfim, gostaria de continuar dizendo assim, que quando o pesquisador ele vai para campo, ele tem que estar muito aberto e muito receptivo aos seus intérpretes, às pessoas que vão falar. Então, assim, a gente sabe que às vezes a gente está conversando com uma pessoa e alguém da casa quer contribuir também. E você não pode falar assim, não, eu não quero te ouvir. Não, você tem que abraçar tudo isso e guardar. Porque muitas vezes, em algum momento da tua pesquisa, tu vai utilizar. E isso, assim, a gente também vai encontrando
coisas riquíssimas para nossa pesquisa no nosso diário de pesquisa, nosso diário de bordo, né? Às vezes, a chegada até o local da pesquisa, essa questão criança não vai saber. Nossa, as crianças sabem demais. Voltando à questão da bolsa, tem criança que é falante. Uhum. Quando você liga o celular para gravar, ela trava. Ela para. Qualquer pessoa. Ó, eu tô aqui na live e eu tô travada. Eu tô me sentindo assim, estranho. Não, mas tá tranquilo, tá bem. Então, a criança, como qualquer um, ela trava. A Délcia não tá presente, mas a Délcia Pombo, a vaqueira do Marajó. Sim, a vaqueira do Marajó. Ela contava história da cobra grande lá de Soure. E aí eu falava, Délcia, eu quero gravar, né? Te gravar falando, eu quero que a tua narrativa entre na minha pesquisa. E ela falava assim, quando eu ligava o celular perto dela, ela se tremia. Ela dizia assim, Kézia, eu não quero, não, eu vou escrever pra ti. Não, eu não quero escrito, eu quero gravado. E ela não conseguia. E a gente trava realmente com a Sim, e a criança... mas eu nas primeiras lives eu travei demais, assim, porque eu gosto de gravar, eu não gosto de ser gravada. Então, assim, a gente acabou tendo que, né, se adaptar. Se adaptar a esse novo... E as crianças, lá eu te falei que não tinha energia elétrica, então as crianças não tinham muito contato com essa área informacional, de celular e tal. E aí as crianças, quando ligava a câmera, elas não gostavam. Então, assim, eu gravava muito a voz também. Eu gravava em vídeo quando elas queriam gravar. Eu tive uma ajuda, né? Eu levei... Na época, meu namorado, que hoje em dia é meu marido, ele foi o meu cinegrafista. Que por sinal, tá só elogios aqui, dizendo que tu é linda, que imagina se tu não estivesse bem. Eu paguei. Mas o meu marido também, por enquanto ele não falou, Ricardo, vamos, por favor, né? Vamos dar um jeito aí. Mas, enfim, ele tá só elogios aí, esses nossos maridos. É mais do que a obrigação deles. Com certeza. E aí, então ele gravava, então a criança não ficava bem à vontade. Tinha criança que não conseguia falar, ela falava assim, tia, eu sei contar a história, só que eu não sei por onde começar. Eu vou falar um pouco desse relato, Dia, obrigada. E aí, eu dava o papel e dava lápis de cor para a criança e falava assim, então desenha como é que tu imagina que era essa cobra que morava aqui no Rio. E a criança desenhava. Então, quando ela acabava de desenhar, eu falava assim, nossa, mas por que essa cobra é verde? Aí ela começava a contar a narrativa dela. Então, eu falava assim, nossa, mas por que essa cobra aqui é desse jeito? Aí ela, entendeu? Por que ela é de fogo? Aí a criança contava a narrativa dela. E foi assim que eu recolhi muita narrativa também, quando as crianças se sentiam muito mais à vontade de contar a narrativa por meio do desenho. Inclusive, a minha dissertação, eu trago todas as capas das sessões, os desenhos das crianças. Eu não utilizei esses desenhos para fazer análise. Inclusive, as pessoas sempre me perguntavam, Kézia, por que tu não faz análise do desenho? Eu falava, não é esse o objetivo da pesquisa. O nosso objetivo é analisar, né, as narrativas que tem a cobra como essa movência de saber, essa movência de tradição que foi repassada pelos seus avós, pelos seus pais no decorrer do tempo. Então, imagina, minha mãe tinha 7 anos, quando eu fiz a minha pesquisa eu tinha 27, 20 anos de diferença e eu conhecia a história, né? Então, assim, espero que quando eu tiver meus filhos, eles também vão conhecer a história. E aí, o que me deixa muito feliz, e agora, assim mesmo, bem sentindo na pele, o meu avô faleceu agora dia 8, e ele está eternizado, né? A história dele, que a gente tanto conhecia, está eternizado, está na academia, tá publicado. Então, assim, não deixa da gente viver para sempre, né? A gente vive para sempre na memória de quem, né, dos nossos familiares, mas também a gente vive para sempre, vive para o mundo todo nos conhece, as pessoas... Quando tu foi em Porto Alegre, tu chegou aí na Restinga? Foi naquele passeio da Restinga? Que a gente fez uma excursão de ônibus para Restinga, que foi um bairro, fomos no Instituto Federal para ver eu não fui. Fui barrada. Tu não foi? Não, convidaram todo mundo. Mas enfim, não, tudo isso para dizer que tu já ouviu, claro, eu falar em outros momentos da minha tese e eu falar do Beleza. E para mim é muito difícil falar nele hoje em dia, porque
ele batalhava muito para que tivesse hospital, para que tivesse escola e tal no bairro, e ele faleceu no SUS, ferrado, sabe? Então, eu entendo, tu tá falando do teu avô, mas para mim ele era uma pessoa tão próxima como se fosse... Ah, quer dizer, a Bel tá dizendo que vocês foram passear, que vocês Não, fugiram eu não da fui, Rochelle. Bel, tá vendo? Eu não fui, eu estava estudando. A Mauri Então, estava aí... passeando, eu não estava, eu estava estudando. Não, e aí então ele faleceu tem uns 2 anos, eu acho, e para mim me doeu como se fosse um avô, assim, por isso que eu entendo o que tu fala. Então, pois é, então assim, eu até mandei no grupo da minha família, mas eles não têm muito Instagram. Falando para eles, né? Porque assim, às vezes a nossa família nunca nos ouviu, né? Falar sobre... Ninguém nunca ouviu falar sobre o vovô. A minha mãe ouviu no dia da minha defesa do mestrado que ela estava presente. Mas assim, mostrando, né, como é bonito a gente pesquisar sobre algo que vai eternizar pessoas que a gente gosta, pessoas que a gente admira. Né? E aí que a gente também coloca a questão da voz, né? Eu acho que a voz, ela expande o corpo, né? E o corpo, ele ancora o real vivido, né? O Zumpal falava isso. E a voz... Com certeza. A voz, ela tem a sua grande importância, né? A performance e tal. Só que ela precisa também ser documentada, né? Para ela não morrer. Porque as pessoas morrem. Então, a gente precisa ter documentado, a gente precisa ter escrito. Na verdade, a performance a gente sabe que ela acaba no momento que é proferida, né? Mas a gente tenta congelar esses momentos a partir da escrita, a partir do registro em vídeo, em áudio. Então, é essa tentativa que a gente faz com as nossas pesquisas, né? Exatamente, exatamente. Não tem como a gente, né, fazer tipo uma dissertação meio mostrando lá os vídeos. Quem sabe no futuro a gente não consiga. Mas o que eu fiz na minha foi que eu consegui um programa que transformava vídeo em imagem. Mesmo assim não é a mesma coisa, né? Mas está lá no livro as imagens que são do vídeo, com maragato, com beleza, enfim. A gente vai procurando com os recursos que tem hoje em dia maneiras de deixar isso presente, né? Então, voltando assim, quanto tempo eu tenho ainda, Maureen? Olha, vou te deixar falar, que eu vou chamar... A Dani já está aí a postos para falar. Mas tem aí fala aí mais uns 10 minutos, que aí eu encerro e chamo ela pro Instagram não nos cortar, nos derrubar. Então, mais uns 10, 15 minutinhos, tá tranquilo. Então, assim, a Bel tá dizendo aqui que a voz fica morando na gente. É verdade, Bel. Isso, e com certeza. Né? E a voz dos demais, dos outros, né? E a gente fica, às vezes, com os saberes dos outros, que a gente aprendeu da onde? Tu aprende porque tu conviveu com alguém que te contou, né? E tu aprendes aqui por que as narrativas elas são tão vivas. Elas estão presentes na casa de todo mundo, na vida de todo mundo. É quando você vai fazer uma receita que alguém te ensina algo que tu não sabia. Isso é um ensinamento. Isso que a gente costuma dizer no mestrado de educação, que é educação. Você educa pela voz, né? A voz, ela é o meio de... Você vai educar pelo exemplo e pela voz do outro. Imagina como começou a surgir as primeiras... né, o começo da civilização. Não tinha nada para escrever. Então as pessoas o quê? Elas iam pintando lá na parede e passando seus ensinamentos para os seus descendentes. E assim a gente ainda vive hoje. Claro, a gente ainda vive. A voz tem uma suma importância. E a própria Bel, ela fala o seguinte, que impedia, né, a entrada desse material oral na sala de aula, é desconhecer a realidade brasileira. A nossa realidade, ela é voltada para a oralidade. A realidade do Brasil, ela é voltada para isso. A gente aprende muito pela voz, pela oralidade. Tu sabe, Kézia, que eu vou dar um exemplo, assim, que não tem muito a ver, mas também tem, se for dizer assim, é meio confuso. Mas, por exemplo, quando eu estou dando aula lá no IF Baiano, e eu já vi alunos meus dizerem isso, quando teve as matrículas e o menino foi me apresentar para o primo que vinha estudar, essa vai ser a tua professora de português, ela é ótima, ninguém consegue pescar com ela, que é colar, né? Porque ela fica caminhando em sala de aula, não sei o quê, mas quando ela começa a contar as histórias de vida dela, das viagens, é a melhor parte da aula. Então, assim, eu acho que a gente ensina muito contando também, sabe? Contando histórias. Tanto as nossas quanto as dos outros. Porque aí, né, parece que dá mais vida para uma aula do que tu ficar ali só reproduzindo no quadro. E o aluno não lembra.
Às vezes ele tira do quadro, ele coloca no caderno, mas assim, acabou a aula, ele guarda o caderno. Às vezes ele não estuda nem para a prova. Mas a história que tu contou, que ele ouviu, ele desperta, né? E mesmo na sala de aula, as aulas que os meus alunos mais participavam eram as aulas que eu começava a falar sobre as narrativas. Histórias, quais são as histórias que vocês ouviram dos seus avós, né? Quais são as histórias que vocês ouviram do interior que vocês foram? Tem Matinta, né? Tem Cobra Grande, né? E vem todos os mitos. E não só no folclore, né? Nós somos de poéticas, nós não trabalhamos, nós odiamos a palavra folclore. Então, com certeza. Não existe folclore, né? Não. Mito nenhum é mentira. Você não pode... porque o mito é mentira. Não é assim que a gente faz. O mito é só de fundação, foi criado para... Não, e não é isso. Não é isso. Tanto que, quer dizer, quando eu comecei as minhas pesquisas lá no mestrado, eu fui sozinha para campo, lá no Rio Grande do Sul. E, assim, nem sabia como é que se fazia pesquisa de campo. Peguei um ônibus, 10 horas de viagem para Quaraí, que é na fronteira com a Argentina. E aí, quando eu cheguei, eu estava procurando as histórias da Salamanca do Jaral, que foi o que eu pesquisei no mestrado, né? Que até teve a minissérie A Casa das Sete Mulheres, e aparecia a Juliana Paz, que era metade mulher, metade lagartixa, que é a Tênia Aguai, mais ou menos foi por aí a minha pesquisa. Só que eu cheguei lá e eu fui para as ruínas do Saladeiro, que era onde antigamente tinham as charqueadas, né? O charque, enfim. Quando eu fui para essas ruínas, veio uma criança, agora eu lembrei disso, falando das crianças, né? Veio uma criança na minha direção e disse assim, tia, a senhora sabe que aqui tinha uma história de uma moça muito rica que se apaixonou por um moço muito pobre que morava na fazenda, que trabalhava na fazenda do pai dela. Aí, tia, jogaram o moço nesse poço aqui e ele morreu. E a mulher foi e se jogou atrás, né? Isso era a lenda da Dama do Saladeiro. E a criança me contou sem eu pedir, sem eu esperar. Eu não estava buscando isso, eu estava buscando outra coisa. Por isso que eu lembrei, né? Eu estava buscando outra coisa. E Ricardo está dizendo assim que o interessante é que o Brasil tem no rádio e na TV suas mídias mais importantes. Ou seja, mídias precisam da oralidade. Com certeza. Com certeza. Então, eu lembrei das ruínas do Saladeiro e daquela criança, que aquilo me marcou muito, sabe? A criança, Mauri, ela é apressada, ela é inquieta, ela é sucinta e é direta. É dessa forma que eu avalio os intérpretes das crianças. Eles são apressados, eles querem contar naquele momento, no momento deles, né? Eles não têm cerimônia. Quem quer contar, conta, né? Não, professora, eu quero contar, tia, eu quero contar, eu quero participar, eu quero contar a história do meu avô, eu quero contar a história da minha tia. Eles são sucintos, a história deles não é longa, eles não dão rodeio. E eu acho que é aquela coisa, quando um começa a contar, aí o outro já se empolga. Tem aquela coisa um pouco da competição, né? Eu não consegui fazer isso eu separei Sim. eles. Eu fiz isolado. Sim. Justamente para uma história não misturar com a outra. Eu queria ver a variação, eu queria ver a variação que tinha essa narrativa principal do meu avô lá da cobra que entrava no poço para limpar e que nunca fez mal para ninguém, exceto para um homem que uma vez foi andar de canoa no meio lá do rio, no dia que a cobra estava limpando, e ele encostou com remo na cobra. Aí ele encostou, ficou fazendo assim com remo, e aí ele sentiu uma febre, uma dor de cabeça muito grande, assim, mais de mês. Então foi porque aconteceu isso com ele, porque ele foi querer curiar a cobra. Mas assim, tirando isso, ninguém nunca morreu por conta da cobra. E a cobra, com o passar do tempo, com a criação também da barragem lá de Tucuruí, meio que foi secando, né? O rio, e a cobra não apareceu mais. E as crianças, elas contavam as variações, né? Dessa narrativa de origem. E aí eu vou falar um pouquinho das... Eu posso ler, Mauri? Claro, pode. Dani já falou que tá tranquilo. Tu fala aí. Elas são bem curtinhas. Tranquilo. Pode usar o teu tempo. Agora, que no dia da minha defesa,
é muito rápido. A gente faz uma pesquisa 2 anos, na verdade não é 2 anos, porque para você submeter um projeto, né, numa É pós-graduação, muito mais. você está namorando ele já há algum tempo. E na minha defesa, eu contei uma narrativa que foi a narrativa mais curta que eu pesquisei, que foi a narrativa do miritizeiro. Sabe o que é miritizeiro, Mauri? Não. Explica aí para mim e para todos. O miritizeiro, eu vou rasgar a folha aqui do, ó. É uma árvore que tira o miriti para fazer aqueles brinquedinhos que tem no Pará de miriti. Então é uma árvore muito grande. E aí, levanta aí. Essa fotografia, não sei se dá para ver. Ó, aí sim. vocês estão vendo esse tronco no meio lá do rio? Tá? Agora eu vou contar a narrativa. Uma intérprete contou para mim o seguinte. Era a noite, a lua cheia. Dá pra ver? Dá, aí sim. Tá, já, mas eu acho que já vimos. Se tu quiser, tá. Era noite de lua cheia, a cobra grande veio, ela ficava com a cabeça para fora da água, olhando a lua transformada em miritizeiro. Ela se transformava em miritizeiro porque era boa e não queria assustar ninguém. E aí, quando eu separei os alunos para fazerem as narrativas, eu separei assim, no que a gente chama de cabeça da ponte. Então, na escola tem aquela ponte, então bem onde ficam a embarcação, onde eles descem para pegar o barquinho, eu coloquei uma carteira escolar lá, 2 carteiras, uma eu ficava, a outra ficava o intérprete. E aí, essa aluna chegou para mim e falou assim, professora, a senhora tá vendo aquele tronco lá no rio? Esse tronco, essa imagem, era na frente da escola. A senhora tá vendo esse tronco ali no rio? Aí eu falei assim, tô. Ela falou assim, ele é a cobra grande que a senhora veio pesquisar. Que a senhora veio lá pesquisar. Ele tá transformado em miritizeiro porque é de dia e a cobra não quer assustar ninguém. Que forte, gente. Então é muito forte, uma narrativa de duas linhas, né? Mas que diz tanto, né? É até o que eu dizia quando eu estava conversando com... No outro dia que eu fiz a live com a Sônia Sultuani, tudo bem que era poesia, mas essas narrativas não deixam de ser poesia. Eu dizia que, às vezes, uma poesia curta diz muito mais do que uma longa, né? Zunthó dizia que o minuto, ele não é importante você contar uma história de 2 horas. Não é importante, o que importa é, né, a grandiosidade daquele momento. É como aquele momento ele vai ficar eternizado. E a menina me contou isso, falou assim, tia, porque a cobra daqui ela não é ruim, ela é boa. Só que se ela começar a ver o sol, começar a ver as pessoas como cobra, as pessoas vão se assustar e ela não quer assustar ninguém. Então ela se transforma em miritizeiro. Então, assim, é uma grandeza muito grande. E aí eu vou contar outra narrativa. Conte. Na Amazônia, a gente tem a narrativa do Norato, né? Da cobra Norato, e da Maria Caninana, que eles eram gêmeos, então um é malvado, outro é boa. Só que a variação das minhas narrativas que eu pesquisei, é muito grande. Então, assim, teve uma criança que me contou uma narrativa lá, que era do rico e do pobre. Deixa eu ver onde ela tá. Eu gosto muito dessa do rico e do pobre. Que ela dizia o seguinte, que tinha uma cobra. Eu vou contar, porque aqui eu não vou nem ler, eu vou contar ela como eu tô achando. Certo. Tinha o rico e o pobre. Aí o compadre pobre foi na casa do compadre rico para poder pegar uma roupa emprestada. Aí ele foi lá, compadre, me empresta uma roupa para eu poder trabalhar hoje, para mim ir lá tirar o caranguejo lá do mangue. Aí o compadre rico emprestou uma roupa para ele. Aí ele foi. Quando ele estava lá tirando caranguejo, pescando lá, ele viu uma cobra na praia. A cobra estava deitada na praia, lá no rio, na pesquisa lá no Mendaruçu.
Aí ele olhou aquela cobra e se assustou. Aí a cobra falou, ei, vem cá. Vem cá, eu quero te perguntar um negócio. Aí o pobre foi lá. Aí ela falou assim, ó, me arrasta pra sombra, porque tá muito sol. Aí o homem foi e arrastou ela pra sombra. Aí passou um tempo, ele continuou pescando lá no rio, pegando o caranguejo dele lá no mangue, pescando no rio. Aí depois a cobra falou assim, ó, me leva agora pro sol, eu quero pegar um pouco de sol. Aí o homem arrastou a cobra pro sol. E aí a cobra viu que o homem ele era bom e ele ajudou ela. Aí ela perguntou pra ele, tu tem coragem? Aí ele falou, tenho, de quê? Eu vou abrir a minha boca e tu vai pegar uma chave dentro da minha boca. Aí ele pegou ela abriu a boca, ele pegou a chave. Aí ela falou, ó, tira um pouco a areia que vai parecer aí uma porta. Aí ele cavou lá a areia da praia, parecia uma porta, ele abriu e tirou uma saca de dinheiro de lá. E ficou rico. E foi embora lá pra casa dele. Quando chegou na casa, ele falou assim, ó, mulher, tá aqui a roupa do meu compadre, deixa nessa sacola que depois eu vou entregar pra ele. E aí ele ficou muito rico lá no local, né? Lá no Rio. E aí o compadre dele, que era já rico, foi perguntar pra ele como foi que ele ficou rico. Aí ele falou, ó, tem uma cobra que fica lá, ela fica pedindo pra gente colocar ela no sol e na sombra. E se tu fizeres isso, ela te dá uma saca de ouro. E aí esse homem rico foi lá. Quando ele foi lá, ele levou a cobra pra sombra, pro sol. E no final a cobra não ofereceu nenhuma chave pra ele. Aí a criança finaliza dizendo assim, tia, sabe por que ele não ofereceu? Porque a cobra só ajuda quem é pobre de verdade. O homem não era só pobre de dinheiro, ele entendeu? E aí ele olhou pra minha cara e falou, tia, o homem já era rico, como é que ele queria ficar mais rico? Não, a cobra ela era boa, ela só ajudava o pobre que precisava do dinheiro. Então a própria aí vem umas lições fantásticas que eles dão na gente, né? Não, da onde tirou isso, Mauri? Da onde essa criança tirou isso? Essa história, né? Que foge toda a questão do que a gente estuda, né? Da Maria Quelinana, das cobrinhas que foram jogadas no rio, que uma era boa, outra era ruim. Foge tudo isso. É uma história completa. É a transcriação da criança, né? É a transcriação que a criança faz. Ela escuta algumas histórias e eu acho que na cabeça dela mistura e traz essa que é a própria. Imagina que não tinha Netflix, não tinha Google. Ricardo está dizendo que essa narrativa dá um poema. Isso dá um bom poema, E Dia está dizendo que também já ouviu uma variante dessa história. Várias variantes, né? E as crianças vão fazendo essas variações, não tem Netflix, não tem internet, mas tem as pessoas. Tem os avós que contam, tem alguém contou para ela. É por isso que ela faz essa variação e ela conta a versão. É claro, não vem do nada, né? É o que eu te disse. Ela escuta aqui e ali e aí cria, né? A partir tem a sua criatividade e refaz essa história. Por isso que eu disse transcria essa história, né? Ó, eu vou ler essa na voz do intérprete. Era uma vez assim. Essa já tá manjada. Mas já que a senhora quer, eu vou lhe contar. Eu vou lhe contar que eu sei. Era uma mulher que pariu 2 cobrinhas. Aí ela batizou primeiro e depois soltou. Aí elas cresceram, foram ficando, arrumando de matar gente por aí. Elas secavam praias, ficavam desarrumando os manigais, elas ficavam aquela lama. Quando a água secava, ficava cheia de lama, ficava tudo desmatado. Aí elas ficavam secando a praia. Elas comiam gente aí para fora. Aí elas ficavam aqui no poço, na frente de casa. Eles ficavam no Rio Grande, procurando rebojo. Mas eu não sei se ainda existem as cobras, ou se elas fugiram para a Amazônia. Então... Deu uma travadinha, vamos... Peraí, agora voltou. Não, deu uma travadinha, mas... Assim,
Aham. Já pensou? Eles pensam, né? Nossa, a cobra, ela vivia aqui e hoje em dia ela não vive mais porque ela foi para a Amazônia, para o Rio Maior. Então, a gente tem isso, a gente tá falando da movência, sim. A movência dos saberes da tradição oral é isso que a gente mais estuda e mais vê. Com certeza. Então, a gente começa a ver como esse imaginário ele é construído. Na verdade, né, ele é construído diariamente e ele vai enriquecendo. Agora, Mauri, imagina assim, quantas histórias elas existem por aí que ninguém comenta. Exatamente. Quantas histórias a gente sabe por aí, a gente conhece, e as pessoas não dão muito valor a isso. É verdade. As pessoas acham que isso não é pesquisa, que isso daí não tem importância. Ainda bem que existe o nosso GT, né? Ainda bem que existe o nosso GT. Existem pessoas... Ih, travou, eu acho. Também já tá acabando o tempo. Deu uma travadinha, vamos ver. Acho que tá voltando. Kézia, tá me ouvindo? Tô. Olha só, deu uma travadinha e a gente tem 2 minutos para encerrar. Então, assim, que bom que existe o nosso GT, né? Que existem pessoas como a Bel, como o Fred, como o Edil, como o Mário e vários outros, Ana Lúcia, Tetamanzi, minha orientadora, que... Professora Socorro. Socorrinho. Isso, então tem tanta gente, né, que tá aí e trabalha incansavelmente. Eu te agradeço imensamente por essa fala linda, por mim. Eu ficava escutando as cobras a tarde inteira, viu? Eu agradeço muito a oportunidade pela centro da minha pesquisa, por esse meio. Eu que sou tão contra a live, adorei. Fiquem aí ainda que eu vou chamar a Dani, que tem uma história linda também para contar. Aí, assim, eu agradeço a partilha e digo assim, não deixem morrer as narrativas que vocês conhecem. Né? Não deixem morrer as histórias das pessoas que a gente tanto ama. A gente tem que documentar isso, a gente tem que pesquisar, a academia precisa disso. Nós precisamos disso, não só teoricamente, quanto o sensível. A gente luta por uma educação sensível. E as histórias, as narrativas orais, elas sensibilizam a nossa alma. Elas nos fazem ficar cada vez mais próximos uns dos outros. O Brasil, eu digo assim, não é tão patriota, mas nós somos regionais. Né? A gente costuma levantar muito a bandeira. Eu estava brincando com a açaí ainda agora, mas dizendo assim, que o paraense sempre vai falar do açaí, vai defender. E o chimarrão? E o chimarrão no sul? O povo do sul vai falar do chimarrão. Então, assim, nós devemos ser patriotas, devemos ser regionalistas, mas também devemos estar abertos a conhecer a cultura, a história do outro. Nunca julgar a história de alguém. Eu acho que a gente tem que conhecer. Você pode não acreditar, isso daí é um direito seu. Mas nunca julgar o outro pela sua história, porque aquela história ela faz parte de quem a pessoa é, das suas origens. Com certeza. Então, isso é fundamental. A gente levanta a bandeira. Você, enquanto pesquisador, converse com as pessoas. A gente está cada vez... Eu acho que essa pandemia ela veio para a gente estreitar os laços, né? Conversar mais com as pessoas. A gente fica tanto tempo nas redes sociais, ou na televisão, ou enfim. A gente precisa... E fazer conversas de vídeo, né? Se ver. A gente... Mauri, eu moro em outro estado. A minha mãe, eu nunca tinha ligado para ela em vídeo. Quando começou a pandemia, eu comecei a ligar só chamada de vídeo, porque eu queria ver se ela estava com vírus ou não. Porque eu dizia assim, se ela tivesse com vírus, ela ia mentir. Então, todo dia eu ligava para ela por vídeo. E assim, dizer assim, que a gente tem que isso, a gente tem que homenagear quem a gente ama em vida. Com certeza. Tá? Querida, obrigada. Vai fechar aqui antes que o Instagram nos derrube. Fica aí, eu vou chamar a Dani já já. Fiquem aí, tá? Eu vou encerrar e volto. Um beijo. Beijo.